Hello class, today we will be talking about the present perfect. Então, o que é esse tal de present perfect? Ele é um present tense, ou seja, uma conjugação do presente, e é um link. Link é uma ligação entre o passado e o presente. Quando usar ele, ações começaram no passado e continuam até o presente. Ações passadas cujos resultados ainda são importantes no presente, mas não importa quando elas aconteceram. Ações repetidas sobre um período não específico entre o passado e o presente, e ações recentemente completas. Esse primeiro aí, ações começaram no passado e continuam até o presente, não confunda ele com o past continuous ou present continuous, tá? Eles são diferentes. Ok, aqui está o formato dela. Tu tem o sujeito, mais o to have e mais um main verb, ok? E daí tu tem mais um complemento da tua frase, certo? Ele não está aparecendo, mas é o que esse maisinho está querendo dizer. Então aqui temos a forma subject mais to have mais verbo no particípio. Por exemplo, I have read the school book. Eu li o livro da escola. Agora, se a gente quisesse usar isso aí na forma negativa, dizendo que eu não li o livro da escola, eu falaria I have not read the school book, certo? Se quisesse deixar no presente, tu teria que falar I do not read the school book, certo? Esse I do not read the school book tá dando uma ideia que tu, por um tempo, tu não lesses esse livro da escola. Quando tu fala I have not read the school book, tu tá dizendo mais ou menos que no passado ou até o presente momento você nunca leu esse livro da escola, certo? Agora na forma interrogativa, tu tem o to have mais o subject mais o verbo no passado, certo? Então, se eu fosse perguntar para você se tu já viajou, have you ever traveled? Eu usei o ever aí. Have you traveled? Eu estou pedindo para você se você viajou. Então o have vai antes, daí tu tem o sujeito, no caso da minha frase anterior, you, e o verbo traveled, no passado. Ok? Se eu quiser, para desenhar um paralelo entre o inglês e o português, esse presente perfeito em português fica, vamos supor que eu queria dizer, falar sobre viagens. Poderia dizer, eu tenho viajado. I have traveled. Tenho, have, traveled, viajado. Eu, I, have, tenho, viajado. Traveled. I have traveled, eu tenho viajado. Ok? Se eu quisesse usar na interrogativa, fica a mesma coisa. Have I traveled? Have, eu vou substituir com o tenho. Então, tenho eu viajado? Tenho eu viajado? Certo? Um pouquinho mais formal. Geralmente a gente não usa, mas em inglês é bem comum utilizar, na verdade. Temos aqui também a forma na pergunta com not. Esse not aí, ele está na ordem errada nos slides. É subject mais not, não not mais subject. Então, se eu fosse perguntar se eu não andei de carro, eu falo Have I not ridden in a car? Eu já não andei num carro, certo? É assim que ficaria a pergunta. Ali está só errada a ordem. Temos aqui os exemplos. I have studied for the test. I haven't studied for the test. Have you studied for the test? E haven't you studied for the test? Ok, esse último aí ele pode tropeçar vocês um pouco por causa que o not está contraído com o have. Mas é assim que funcionam as contrações mesmo. A forma dele, se tu não tivesse essa contração no have, seria Have you not studied for the test? Ok?
subject pronoun mais o verbo have. Ali podemos ver que é bem fácil a utilização dele, menos para he, she ou it, ok? Então, para I, you, we, they, você utiliza have e a contração você coloca ela no sujeito. Então, you've, I've, we've, they've, certo? Agora, quando tu tá falando de he, she, it, é diferente, você tem que utilizar o has, certo? Esse daí é só a conjugação do verbo have mesmo. E para contração você utiliza o S. Então, his, she's, its, certo? Temos aqui umas signal words que são geralmente utilizadas junto com eles. Então, esse aí, eu vou dar um exemplo com algumas delas. I have already met her. E se eu quisesse usar o ever, tu provavelmente não vai utilizar ele como na forma afirmativa. Tipo, se eu quisesse falar que eu já viajei. I have ever traveled. Não. Tu fala I have traveled. Agora, se tu quisesse perguntar para alguém, have you ever traveled? Tá pedindo mais ou menos, você já viajou alguma vez? Ok. E esse for, você pode utilizar. Eu joguei futebol por 2 anos. I have played soccer for 2 years. Certo? Então esse for aí, ele vai dar uma ideia de tempo para a tua frase. O just, por exemplo, eu acabei de ver alguma coisa. I have just seen something. Ou eu nunca vi alguma coisa. I have never seen something. Ou eu nunca vi uma coisa igual aquilo, igual a essa. I have never seen something like this. Certo? E se eu ver uma coisa recentemente, I have seen something. I have recently seen something like this. Ok? I have since. Se eu quisesse usar o since, eu poderia dizer eu desde lá tenho feito tal coisa. I have since then done this. Ou se até agora eu já fiz uma coisa, eu posso utilizar o so far. I have so far always done this. Ok? Up to now é quase a mesma coisa. So far e up to now, igual. I have up to now never done this. Ok? Não utilizamos duas, utilizamos o never também. E se eu ainda não fiz alguma coisa, eu posso falar I have yet to do this. Se eu ainda não viajei, I have yet to travel. Ok? Chegamos agora numa das partes mais chatinhas do inglês, que são os regular verbs e depois nós vamos ver os irregular verbs. Realmente o único jeito de tu pegar, get a grip neles é estudar, memorizar e praticar, que eventualmente tu vai percebendo quais deles que são regulares ou não. Mas não tem muito um jeito certo de determinar. Então, os regular verbs, eles são com D, ED ou IED, se eles tiverem Y no final. Geralmente, se eles tiverem uma vogal no fim, você coloca apenas o D. Se eles terminarem numa consoante, você coloca o ED. Se eles terminarem em Y, você tem que colocar o IED. Ok? Você remove o Y e coloca IED. Aqui temos alguns exemplos. Answer, terminando uma consoante, então nós vamos botar ED. Answered. Ok? Describe, termina em uma vogal, então nós vamos botar described. Aqui temos study, certo? Study termina em Y, você botaria studied, certo? Coloca IED. Agora os irregulares. Eu vou ler todos eles e a minha dica para vocês é utilizar eles, tentar memorizar eles. Quando vocês aprenderem as palavras, aprenderem elas junto com a conjugação delas, certo? Então vamos lá. Choose é chosen.
Cut continua a mesma coisa, cut. Do é done. Go é gone. Hear, heard. Put fica a mesma coisa. Read, read. Essa daqui é engraçado, né? Por causa que essa daqui é uma das coisas que o inglês é muito feliz em fazer. Ele tem a mesma palavra, só que tu fala ela de dois jeitos diferentes. Ou seja, a escrita dela é igual, mas a fonética dela é diferente. Então é read e é read, certo? Say, said, speak, spoken, teach, taught. Então essa daí é a conjugação dos verbos regulares e dos verbos irregulares no passado, ok? Okay guys, thanks for watching, hope you guys understood it, and I'll see you guys next week. Bye bye.